Quem quer receber a palavra de Deus? Amém. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Romanos 14. Romanos 14. Meu Deus, há tanta coisa que até 3 horas da manhã estive pensando, escrevendo. Minha esposa já tinha dormido, levantou e viu que eu estava enfiado na Bíblia, orando, clamando, entrando numa dimensão de glória. Mas quero ser breve, sucinto, como se diz, mas não consigo. Em Romanos capítulo 14, e depois você vai abrir em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz em Romanos 14, 11. Porque está escrito, isso está escrito em Isaías, tá? Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Olha o que diz agora em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Meu Deus! Posso ler também João 1,12, que diz: a todos quanto receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. Posso ler também João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pai, oramos que haja bênção, que a tua igreja receba a glória da mensagem da tua palavra, que possamos ser uma terra boa, que vai frutificar, para que teu nome seja exaltado, e que possamos ter resultado daquilo que o Senhor nos dá. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados de Deus, vocês estão aqui hoje? Preste atenção. Nós sempre ouvimos e nós sempre refutamos veementemente quando escutamos alguém dizer que todos os caminhos levam para Deus. Não é isso? E nós refutamos e falamos que todos os caminhos não levam a Deus. E nós falamos que somente Jesus é o caminho. E eu vou te falar uma coisa. Eu quero falar nessa noite que todos os caminhos levam a Deus. Quem pode entender o que eu estou falando? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Meu Deus, mas como sempre aprendi que Jesus é o caminho. Não, todos os caminhos levam. Alguém pode repetir? Eu quero confirmar isso pela palavra do Senhor. Vocês estão bem fraquinhos falando, né? Porque estão com medo de falar. Não tem problema, fiquem tranquilos. Eu vou falar nós, todos os caminhos. Hoje eu estou mudando todas as minhas pregações. Todos os caminhos levam a Deus. Quem crê nisso? Amém. Só porque eu estou falando? Só porque eu estou falando. Mas vamos lá, vamos à palavra. Queridos, todos os caminhos levam a Deus. E aí nós refutamos. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus não disse ninguém vai a Deus, disse ninguém vai ao Pai. Alguém já pegou o mistério. Preste atenção. Todos vão chegar diante de Deus, mas nem todos vão chegar diante do Pai. Preste atenção. Todos vão comparecer diante dele. Diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele,
e chegou diante dele. Alguém pegou o caminho do ateísmo, não interessa, não acreditei nesse Deus, é o caminho do ateísmo, vai comparecer e vai chegar diante dele. Ele seguiu o caminho do espiritismo, o problema é dele, mas vai chegar diante de Deus. Ele pegou o caminho da prostituição, da droga, do tráfico, da maldade, não interessa, ele vai terminar seu caminho diante de Deus. Esse seguiu o caminho do islamismo, vai comparecer, todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que confessar: cheguei diante de Deus. Todos os caminhos vão te levar para Deus. Agora Jesus falou: é diferente chegar lá e Ele te reconhecer como filho. Ninguém vai ao Pai, não diz a Deus, ao Pai. Ao Pai, está se referindo à paternidade. Ninguém é filho de Deus, ninguém é salvo, ninguém o recebe, ninguém recebe regeneração, ninguém recebe justificação, ninguém recebe transformação, ninguém recebe perdão de pecado, a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai, para Ele ser teu Pai, meu irmão, só através de Jesus. Alguém está aqui nessa manhã? Eu quero perguntar: tem filhos de Deus aqui? Porque a sua palavra diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. Deus sempre será Deus para ímpio, mesmo que seja ateu, Deus continua sendo Deus, e esse ateu vai comparecer diante de Deus, seja quem for, todos vão comparecer, grandes e pequenos, todos vão estar diante dele, acreditou ou não acreditou, independente do caminho que seguiu, todos vão estar diante de Deus. Qual é o final? Deus. Agora, o que vai acontecer depois dessa pessoa comparecer diante de Deus é o grande X da questão. Aí o Pai vai reconhecer: você é filho? Não é filho? Então, se você não é filho, você não pertence a mim. Preste atenção, Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, eu sei que é uma sequência escatológica, mas estou falando numa dimensão, numa condensação espiritual aqui, se alguém me entende. Preste atenção, há um Deus, existe uma pessoa, uma alma, uma vida, e todos, independente do caminho que pegou, vai comparecer diante de Deus. Só que só aqueles que confessaram e o receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. E aquele que confessou diante dos homens, diz que eu o confessarei diante do Pai. Ou seja, na hora crucial, quando pode ser através da morte, pode ser através da sua vinda, pode ser através da ressurreição para juízo, a pessoa vai comparecer, uma hora tu vai estar diante de Deus. Querido, uma hora tu vai estar diante do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. E é nessa hora que a analítica da sua vida, esse currículo espiritual, vai estar dando a certificação se você é filho. E quem vai estar no meio desse Deus Todo-Poderoso, o Pai, é Jesus Cristo. E Ele vai analisar e vai falar: Ele me confessou diante dos homens. Pai, pode recebê-lo. Esse aqui se entregou, esse aqui se converteu, esse aqui se arrependeu. Foi 1 segundo antes de morrer, mas ele confessou a Cristo, confessou a salvação, e ele está salvo. Tem um certificado, o advogado da nossa vida, que Jesus vai falar: eu confesso essa pessoa como filho. Ele me confessou na terra, eu vou confessá-lo diante do Pai. E o Pai vai falar: vinde, meu filho bendito, entre na minha glória. Alguém entende isso? Se você é filho da glória ao Senhor, meu Deus, se você é filho da glória ao Senhor, meu Deus, se você é filho da glória ao Senhor, se não, nessa manhã o Senhor te diz:
receba Cristo como teu Salvador, que Ele te dá certeza. Deus é Pai de todo. Não, Deus é Deus de todo. Pode ser Deus de muitos que não acreditam, Ele continua sendo Deus, mas Pai só daqueles que o receberam como único e suficiente Salvador. Só quem recebeu dá glórias ao Senhor. Amém? Todos os caminhos levam a Deus? Levam. Mas eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai. Ao Pai. Ou seja, só eu posso te tornar filho de Deus. Mas todos vão estar diante dele. Eu não acredito. Você vai estar diante dele. Foi rebelde aqui mesmo sendo igreja, vai estar diante dele. Não obedeceu, vai estar diante dele. Todos irão comparecer diante dele. E diga: graças a Deus que eu tenho um advogado. Quem tem um advogado da glória é o Senhor. Quem tem um advogado de verdade. Muito bem, nessa premissa de poder ter a certeza que todos vão comparecer, mesmo ateu, mesmo não acreditei, todo joelho se dobrará e confessará a Deus. Ele jura por ele mesmo, está dizendo: todo joelho se dobrará e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora eu vou te falar, há muita gente que vai viver uma vida e nunca vai entender e compreender a glória da paternidade de Deus, porque isso está em jogo. Jesus é o caminho, a verdade daquele que quer ir a uma paternidade. Que não basta só ter um Deus, porque tem muita gente que nunca pisou numa igreja e crê em Deus. E há muita gente, meu irmão, que antes de fazer os seus malefícios, ora a Deus. Eu me lembro de uma vez um fugitivo da cadeia, não vou entrar em detalhes, e eu falei assim: você é fugitivo, você sabe que qualquer hora podem te pegar e veio se refugiar conosco. Ele falou: não, nós antes de sairmos, antes de fazer a rebelião, nós oramos a Deus. Até o que se rebelia na cadeia, ele pode estar orando ao Senhor. E se eu te falar que algumas organizações aí usam o nome de Deus até para entrar e fazer coisa em nome de Deus, é possível confessar o nome de Deus por coisa, até as coisas mais banais que você possa imaginar. Em nome de Deus se faz muita atrocidade. Você sabia disso? Agora preste atenção, Deus sempre será Deus. Depende da ótica ou da diversidade das óticas humanas, Deus sempre será visto como Deus. Agora, há um pai que quer te reconhecer como filho. E esse pai está dizendo: você tem direitos como filho. Ninguém vai à paternidade dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que te leva à paternidade da glória de um Pai todo-poderoso que está pronto para transformar a tua vida. E esse Deus, esse Pai está aqui nesta manhã. Amém. Preste atenção. A gente que pode andar a vida inteira com Deus. Vou dar um exemplo. Judas andou 3 anos e meio com Deus encarnado. Judas viu milagre, diga amém. Viu Lázaro sendo ressuscitado, viu água sendo transformada em vinho, viu pão multiplicado, viu milagres. Ele ceiou com Jesus, esteve na última ceia, esteve nas Páscoas com Jesus, querido. Em 3 anos e meio pode acontecer muita coisa num relacionamento. Quem tem aí um relacionamento duradouro sabe que em 3 anos e meio pode acontecer muita coisa. 3 anos e meio. E por que 3 anos e meio? Foi o tempo que Jesus pregou e desenvolveu seu ministério aqui na terra. E esses 3 anos e meio, que são 42 meses, é algo muito profético. Você sabia disso? Preste atenção, porque precisamos estudar um pouquinho. E quando você verá sempre 42 meses ou 1260 dias ou 3 anos e meio, aparece em muitas partes. Por exemplo, Elias profetizou, e quantos anos ficou sem chover? 42 meses, 3 anos e meio. Ele profetizou e o céu se fecha. Sabe o que significa 3 anos e meio? Autoridade profética para abrir ou fechar o céu. E há muita gente que não sabe disso, que só os filhos precisam saber disso.
1260 dias. Quem já leu Daniel diz que haverá um período de 1260 dias na grande tribulação. Quem já leu Apocalipse 11, versículo 2, o que diz lá? Que se levantam duas testemunhas, que até na última aula aqui teve não um debate, mas teve uma argumentação em relação a quem eram essas duas testemunhas, que nós não sabemos. Uns dizem que é Enoque e Elias, porque não morreram, não viram morte e voltam para morrer e pregar. Outros dizem que é Moisés e Elias. Outros dizem que é Natanael e Abidão. Não interessa. Só sei de uma coisa: vai ter duas testemunhas. Amém ou não? Agora preste atenção em nome de Jesus Cristo. Eu não quero dizer não, misericórdia, que vão ser mortas em praça pública. Agora preste atenção em nome de Jesus. A glória do Senhor se manifesta com essas duas testemunhas, diz que pregarão durante 42 meses. E nesses 42 meses diz claramente 1260 dias. Por que 1260 dias? Porque está segundo o calendário não gregoriano, que é o nosso calendário, mas está segundo o calendário romano. E o calendário romano tinha 30 dias, somando 42 meses vezes 30 dá 1260 dias. Preste atenção. E você vê essa fusão de datas proféticas, tanto de Elias, que abriu e fechou o céu. Elias, ele profetizou e se fechou os céus por 42 meses, 3 anos e meio. Só que quando Jesus veio, o céu se abre por 3 anos e meio, que é o tempo do seu ministério. Ele abre o céu. Sabe por quê? Porque ele chega falando já: eis que o reino do céu chegou até vós. E a primeira coisa que acontece quando ele é batizado, ao iniciar o seu ministério, diz que o céu se abriu. E muitas pessoas na Bíblia, não tenho tempo para explicar isso, abriram e fecharam os céus. Vou falar de novo se você não compreendeu. Há muitas pessoas na Bíblia que abriram ou fecharam os céus. Ele é um do que fechou o céu por 3 anos e meio, então que depois mandou e o céu se abriu e choveu. Quem crê nisso? É incrível como alguém que crê na glória desse Deus Todo-Poderoso e o tem como um pai, o pai o atende porque ele deu umas chaves que você tem autoridade para abrir e fechar no céu. Essa chave diz que você abre as comportas ou fecha as comportas, e tudo que você abre aqui na terra será aberto nos céus, ou fechado, ou ligado, ou conectado, segundo aquilo que você crê. Amém? Como também sempre se pergunta: Deus está no controle? Deus está no controle? Não, essa não é a pergunta certa. A pergunta: Deus é soberano? Aí sim eu digo: Deus é soberano. Deus é todo poderoso? Diga amém, por favor. Deus é soberano? Sim, mas você sabia que Deus deu um controle na nossa mão? Não estou falando todo o controle, um controle. Eu estou com o controle, eu não é? Onde está o ar-condicionado? Aqui. Eu tenho habilidade agora de abaixar. Até vou abaixar o quê? Me deu calor agora. Estou na menopausa. Ó, de 24 vai para 23 graus. Vou jogar para 0 grau. Pronto. Estou brincando. Olha aqui. O controle, eu estou aqui, mas o ar-condicionado está lá. Estão inventando um controle para fazer desaparecer pessoas. Já pensou? Se desse esse controle na mão de alguém, todos nós iríamos desaparecer de uma vez só, porque alguém iria direcionar para você. É uma brincadeira, mas presta atenção. Levante a sua mão direita e diga: eu tenho o controle em minha mão, e tem uma chave que me conecta à glória do céu. Só filhos têm potestade de abrir e fechar céu. Elias fechou os céus. Cristo, quando veio, iniciou o ministério, foi batizado e disse que o céu se abriu. Só que a única vez de todos que viram os céus abertos, o único que se escutou a voz do Pai falando a frase diferenciada de paternidade, é quando Jesus iniciou seu ministério de 3 anos e meio. Disse: este é o meu filho, no qual eu me comprazo. Este é o meu filho, no qual eu me comprazo. Que estava os céus, com a paternidade, estava reconhecendo o filho aqui na terra. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus se fez filho do homem, para que todos os filhos dos homens agora fossem filhos de Deus.
Jesus estava fazendo uma transferência. Ele precisou vir aqui na terra para entregar a autoridade, entregar essa chave. E disse: agora eu me tornei filho do homem. Por isso ele era chamado filho do homem, porque o filho de Deus se fez filho do homem. Na condição de filho do homem, carregou teu pecado, te entregou a chave de acesso à paternidade, e agora o céu se abre sobre tua cabeça. Meu Deus, agora o céu se abre sobre tua família, agora o céu se abre sobre tua vida, e esse céu agora está dizendo: eis aí o meu filho no qual eu me comprazo. Ele tem falhas sim, ele tem dificuldades sim, ele tem limitações sim, e daí, como diz o outro, mas ele é meu filho, e o céu se abre sobre ele, e esse pai está dizendo: eu estou aguardando filhos que tenham a autoridade de abrir as comportas do céu, de fechar as comportas do céu. E quando meus filhos entenderem isso, ao sobrenatural vai acontecer. Quem crê nisso em nome do Senhor? Levante sua mão direita e diga: pela autoridade do Senhor Jesus. Não, diga como alguém que já está na unção. Finja pelo menos, diga: com a autoridade do Senhor Jesus, eu tenho poder de ligar na terra e ligar no céu, de desligar na terra e desligar no céu. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então aplaude e glorifique o nome do Senhor. Vou falar de novo. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Só um leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai. E o Pai está dizendo: eu estou esperando por filhos. E nós falamos, e nós estamos aguardando ao Senhor. Sim, estamos aguardando ao Senhor. Mas não esqueça, Jesus também está aguardando você. Jesus também está esperando você. Está na hora de se manifestar. Está na hora de se manifestar. Está na hora de se manifestar. Está na hora de começar a conectar. Quando você descobrir isso, meus irmãos, nós vamos entrar em outra dimensão. A sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Quando você descobrir isso, você não vai precisar de alguém te empurrando. E aí, vai vir no culto? E aí, vai vir na oração? Não esqueça que tem oração, hein? Não esqueça, isso cansa. Cansa, pastor. Não esqueça que tem culto hoje. Ei, não esqueça que você é salvo. Não esqueça que você é crente. Não esqueça que você vai para o céu. Que eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família, e está difícil, ainda tenho que cuidar de você. E tenho que andar controlando. Vai, meu Deus, está perdido, meu Deus, ajuda-me, Senhor, dá-me graça. É lindo quando alguém recebe sua identidade. Quando alguém reconhece quem sou eu. O dia que eu reconheça quem eu sou, ninguém vai me precisar lembrar que eu tenho que buscá-lo, que eu tenho que adorar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar lembrando todo mundo, porque eu nasci para isso, para te lembrar. Eu vou te cutucar. Suelen, tu é filha de Deus. Não adianta. Suelen, tu é filha de Deus. Ai de você se você não entender isso. Tu é filha de Deus. E Jesus morreu para mudar e transformar a tua vida. Em nome de Jesus. E vou fazer isso sempre. Agora, quando sua vida realmente vai mudar? Quando você compreender que você pode abrir e fechar os céus. Tem gente que se acha. Uma vez escutei um irmão que falou assim: nossa, chegou o pregador da noite, todo arrumado, engomado, e com a Bíblia segurando assim. Ele falou: todo pregador que anda com a Bíblia assim, chegou na igreja assim, ó, até o jeito de falar. É o pregador da noite.
Temos nesta noite o reverendo. O cara se acha porque é pregador da palavra de Deus. Se acha alguma coisa, beleza. Pode ser por ego, pode ser por qualquer coisa. Com tal que abra os céus, você pode andar do jeito que tu quiser, meu irmão. Com tal que você entenda que você é filho de Deus. Com tal que você entenda que o Senhor te deu poder para fazer e pedir e conectar a coisas sobrenaturais. E essas coisas sobrenaturais estão diante da tua presença. Quando você e eu descobrimos e nos aprofundarmos nisso, te garanto, sua vida não será a mesma. Vou falar de novo, sua vida não será a mesma. A glória do Senhor vai se manifestar, os céus vão se conectar e coisas sobrenaturais vão acontecer. O céu vai atender, porque tem alguém clamando, tem um filho gritando. Quem é pai aqui? Quem já acordou na madrugada? Pai, mãe, quem já? Quem tem bastante filho? Aí tem um casal lindo aí, ó. Tem bastante filho. Os pais do Inácio que está aqui, ó. É uma penca de filho. Quando a gente fala é uma penca de filho, passa de 6. Minha mãe, ó, teve uma penca de filho, passa de 6. Quem não acordou à noite? Mãe. E você diz, dá licença, estou dormindo agora. Mãe, 3, 4, 5 anos. É assim, mãe, que você diz, dá licença, eu tenho que acordar cedo, né? É isso que você fala? Hein? Cadê os pais? Estão aqui hoje? Quem já escutou? Mãe, pai. Às vezes os dois levantamos. Às vezes eu finjo que levantava. A Maria é na frente, lógico. Se a Maria levantava, estava tudo sob controle. Se ela não levantasse, não escutava, aí eu levantava. Mas, levanta, é o filho que está clamando. Qual era o problema do filho? Eram diversos problemas. O guarda-roupa se mexeu. Apareceu um monstro na janela. Aí você tem que explicar. Não, é um galho de árvore com o vento está falando, vem. Hein? Às vezes a criança diz, pai. E você pensa que entrou um bandido. Não, é aquele negócio que pendurava chapéu. E ninguém se ligou que colocaram um chapéu, um negócio, parece um preto velho olhando assim. Ainda fumando charuto. É só acender a luz, não é? Tchum, acende a luz, o que acontece? Vai embora o fantasma. Hein? Porque você é pai e você tem que suprir. E você não pode falar, caramba, por causa de um galho de árvore, de um vento, meu filho grita. Não, você não pode ferir a confiança do teu filho. Você senta uma hora, explica. E se for possível, você deita. Quantas vezes deitei, minha esposa deitava do lado do filho, ali abraçando na caminha dele, as partes traseiras lá de fora, uma perna para fora, mas você está na caminha dele, o proteger. Eu não é? Por quê? Porque é teu filho. Você vai entretê-lo, vai estar lá. Meu Deus do céu, é tão difícil criar essas crianças, meu Pai da glória. Sabe por quê? Porque pode ser o mais banal, desde algo banal que você pode falar, era simplesmente uma imaginação. E as crianças são férteis na imaginação. Como pode ser uma dor forte, como pode ser uma febre, que não acordou com o grito de uma criança que está com... Quanto que é a febre mais alta? 40 graus de febre. Está queimando. E algo tem que ser feito. Porque um filho clamando... E há uma prontidão. Se você que é mau, Jesus falou, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai na glória está atento para o teu pedido. Ei, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Há um plantão celestial para atender filhos. Há um plantão celestial para atender casos específicos de filho. Quem é filho da glória do Senhor? Então grita pai, por favor. Pai,
Não é assim que funciona. Grite, 1, 2, 3. Não olhe para mim que não sou teu pai, não. Olha para cima, 1, 2, 3. Olha para cima. Agora levanta as mãos. Pai, não, é Pai. Pronto, acabou de se abrir o céu, da glória ao Senhor. Tem gente que está me abraçando, Pai, olhando, está assim, Pai, fala, sai para lá. Sou teu pai, não. Jesus, como advogado, está intercedendo, está dizendo: aonde estão meus filhos, que eu deleguei o poder, que eu morri e lhes mostrei o caminho, porque eu sou o caminho. Conheça Cristo, que você vai conhecer o caminho, e Ele te dá autonomia para que Ele advogue e te confesse diante do Pai, mesmo com todas as tuas falhas. Ele está dizendo: eu te dei o poder. Eu postei no meu estado hoje de manhã uma frase que mexeu comigo essa semana. Satanás conhece o teu nome, mas ele faz questão de te chamar pelos teus erros. Mas Deus conhece os teus erros, Ele faz questão de te chamar pelo teu nome. Vou falar de novo se você não entendeu. Satanás conhece o teu nome, ele sabe que você se chama desse jeito, mas ele faz questão de te chamar pelos erros. Oh, você que faz isso, oh, você que faz aquilo outro. Ele faz questão de te chamar pelos seus erros, embora ele conheça o seu nome. Mas Deus conhece teus erros, diga amém. Ele conhece teus erros, Ele faz questão de te chamar pelo teu nome. Eu sou o teu Deus que te chamo pelo teu nome. Sabe por quê? Porque tu és meu filho amado. E nesta manhã o Senhor te diz: eu te chamo, meu filho, pelo teu nome. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te salvar, para te prosperar e te socorrer. Quem recebe em nome de Jesus? Judas, voltando para Judas, andou com Jesus 3 anos e meio. Era profético. 3 anos e meio andar com Jesus. Ah, meu Deus. Como não ser transformado num filho ao ver esses milagres, ao ver os pães sendo multiplicados? Como não ser abençoado se dormiram no relento? Porque às vezes estavam viajando, dormiam no relento. Jesus tinha casa em Cafarnaum, mas como não estar alinhado com a glória do Cristo, do Deus encarnado, e ver a sua essência e compreender a sua mensagem em 3 anos e meio, ao ponto de vivenciar tudo o que vivenciou? Judas andou com ele, mas não viveu como filho. Agora o ladrão da cruz é um exemplo. Sabe quantas horas passou com Jesus? 9 horas. Diz a palavra do Senhor que às 9 horas Jesus começou a ser crucificado. Na hora terceira, são 3 horas cruciais na cruz: a hora terceira, a hora sexta, que seria meio-dia, e a hora nona, que ele expira. Quais horários? Terceira, sexta e nona, que seria 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Diz que às 9 horas ele foi crucificado e começou a ser martirizado e foi colocado na cruz. Até o meio-dia, diz que ele aguentou, estava vivo ainda, e começou o diálogo com esses ladrões. Ao meio-dia diz que houve trevas. A partir do meio-dia começou a se escurecer tudo. Mais 3 horas, meio-dia até as 15 horas, às 3 horas da tarde, diz que Jesus expira, quando já estava tudo escuro e quando ele já havia carregado todos os nossos pecados. Quem dá glória a Deus? 3 horas cruciais. E esses 3 números são muito importantes na Bíblia: o 3, o 6 e o 9. Outra hora eu vou explicar sobre isso. Inclusive, o Tesla, que é um grande cientista matemático, ele disse que se há um número crucial em toda a história da humanidade, é o 369. E há muitos mistérios. É tanta coisa que uma vez estava dando aula que me deu um nó na cabeça e parei de tanta coisa. Depois tive que vir aqui, apresentei, todo mundo louvou a Deus porque entendeu o mistério do número 369. Inclusive, esses 3 números estão decodificados no peitoral, que são 3 fileiras, são 12 pedras,
são decodificados no peitoral do sumo sacerdote. Eu explico isso. Além disso, são os 3 únicos números, os algarismos, que são individuais, que não tem mais dígito, porque todos os dígitos, números compostos por 2 dígitos são a partir do 10. 10 é 1 mais 0, 11 é 1 mais 1, 12 é 1 mais 2. Estão entendendo? Os algarismos sozinhos, de 1 a 9, os únicos números divisíveis por 3 é o 3, o 6 e o 9. São divisíveis por 3, os únicos números. E há mistérios, repito, tanto da letra do hebraico, é um mistério que não vou explicar agora, mas o número 3, o número 6 e o 9 trazem a essência de coisas seríssimas, principalmente no mistério da cruz. E justamente nesses 3 horários, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona, aconteceram 3 coisas cruciais. Jesus é crucificado ao meio-dia, a trevas, e às 3 horas da tarde, que seria a hora nona, ele veio a falecer e diz: está consumado. Essas 3 horas são cruciais na vida de Jesus, na crucificação. E há um mistério nessa sobrenaturalidade que nos conecta ao Pai, porque 3 é número de unicidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Meu corpo, cabeça, tronco e membros. Alma, corpo, espírito, tricotomia, família, pai, mãe, filho. O tempo, passado, presente e futuro. Número 3, nascer, crescer e morrer. 3 etapas. A dimensão do próprio dia, manhã, tarde e noite. 3 partes. Até a célula é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. O átomo, prótons, nêutrons e elétrons. 3 partes. Tudo na vida, no universo, tem 3. Inclusive no nosso sistema solar, o planeta Terra está em terceiro lugar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, que não é nem considerado mais planeta, está em terceiro lugar. O elemento mais vital, entre tantos outros, mais vital é a água, H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Será que é coincidência? Sua vida é dimensionada em 3. Você tem um passado, você está vivendo o presente e vai para um futuro. Preste atenção. E Jesus chamou dos 12, 3, Pedro, Tiago e João. Ele diz: permanece a fé, a esperança e o amor. Sempre 3. 3, ele começa a ser crucificado. Ao meio-dia seria a hora sexta, número 6, número da imperfeição. Justamente na imperfeição, o céu se escurece e começa tudo a ficar em trevas, porque a densidade de todas as maldições do mundo inteiro eram carregadas sobre ele. Todos os pecados que você ainda vai cometer e todas as pragas e doenças foram lançados sobre Jesus. E a imperfeição de Jesus está em receber nossas imperfeições. Como assim imperfeição de Jesus? Ele se faz imperfeito, ele se faz maldito, porque ele carregou não as maldições dele, mas as tuas maldições. Ele se fez maldito por nós. Diz que ele se empobreceu. Todas as tuas misérias, todos os teus perrengues, diz que ele se empobreceu para nos enriquecer. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele assume: pastor, estou pobre. Ele está dizendo: na cruz eu carreguei todas essas pobrezas. Pastor, não tenho nada. Tenho todas essas misérias carregadas em mim. É tão forte essa ação sobrenatural em Cristo, que o sol, que o astro maior, vê a cena de Jesus carregando os teus pecados, e ele diz: não posso ver isso. E se ocultou e escureceu tudo. Eu não posso ver essa cena. O Filho, o Criador, está ali na cruz carregando o pecado de todo mundo. Quem glorifica a Deus por isso? E o que aconteceu? Nesse período de 9 horas, da hora terceira à hora nona, são 9 horas. Nesse período de 9 horas, onde eu quero chegar é que houve um cidadão que andou com Jesus 3 anos e meio e não reconheceu a paternidade e a glória de Jesus. E um camarada que estava morrendo, condenado, um ladrão, malfeitor, em 9 horas, sofrendo e martirizado e crucificado, juntamente com Jesus. Em 9 horas, ele diz: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sabe o que significa isso?
Sabe qual é o pedido desse ladrão? Você já pesquisou? Já entendeu isso? Já meditou? Sabe o que significa isso? Jesus, eu te reconheço como rei e quero ser herdeiro desse reino. E só pode ser herdeiro quem reconhece a paternidade do rei. Eu quero receber a minha herança. Agora preste atenção. Quem é corajoso de ver um moribundo, pode ser um familiar, um pai, uma pessoa que você cuidou, sei lá, que tenha posses e na hora de morrer, já pensou um filho ao seu pai moribundo, fala: pai, o senhor está morrendo, por favor, deixa a fazenda comigo. Quem tem coragem de fazer isso? Se tiver uma família grande como a minha, os irmãos fuzilam ele. Mãe, a senhora está partindo, por favor, deixa a casa do Japuí só para mim. Lembra-te de mim, mãezinha, e deixa o carro da Eunice para mim. Não, da Eunice não. Deixa o carro para mim. Alguém tem coragem de falar isso para um pai moribundo? Quem tem coragem de conversar? Porque eu já, como pastor, entrei em muito lugar, entrei em manicômio, você já sabe, hospital, eu dei, e já vi muita gente que está morrendo, vi ela morrendo. Entretanto, uma das coisas que muito me marcou foi uma vez um moribundo na UTI. Ele estava com HIV naquele tempo, anos 90, e eu entrei como pastor ali para interceder, orar. Então essa pessoa era uma caveira com pele e caveira, uma caveira e a pele só. Mas ele falava ainda, e soluçava e respirava curtinho. E eu orei por ele, fiz ele confessar Jesus, e o rosto demacrado. Ele me disse: pega água, por favor, e joga água na minha boca. Havia um copinho de plástico, eu peguei a água e falei: pode virar na minha boca, mas bem baixinho. Eu virei, literalmente, sabe quando você pega assim e joga água assim na boca? Joguei. Ele bebia. Orei por ele, e passou algum tempo, essa pessoa partiu. Quem é capaz de pedir algo a alguém que está sofrendo e morrendo e partindo? Quem é capaz de pedir algo para alguém que está indo embora dessa terra? Mas esse ladrão, que não era somente ladrão, porque para padecer o martírio da cruz, ele tinha aprontado 1001, no mínimo tinha matado muita gente. Agora presta atenção, ele está morrendo, ele não tem nada mais a perder, ele perdeu tudo, perdeu a vida no crime, perdeu tudo. Só que ele tem uma alternativa. Qual é a alternativa? É o dito Salvador do mundo do lado dele morrendo. E a única chance que ele tem é conversar com ele, falar e observar o que ele está fazendo. E ele começa a ver algo sobrenatural nessas 9 horas. Algo sobrenatural. O outro blasfemava. Mas o que acontece? Ele diz: só tenho essa chance. Se ele é um falso profeta, se ele é um impostor, se ele é verdade ou não, não me interessa. Não tenho nada a perder. Se for verdade, eu vou apostar todas as fichas nele. Eu vou botar todas as fichas nele. Ele falou assim: ei, Senhor. O outro injuriava e blasfemava: ei, para com isso, para com isso, não temes a Deus. Quem com sofrimento começa a ter dores e ao mesmo tempo a compunção de se arrepender diante do temor de Deus, ele diz: esse homem não fez nada. E ele joga todas as cartas e diz: ei, em outras palavras, se tu realmente és o Deus encarnado, se tu és rei, e de fato esse reinado é um reinado de glória, eu quero que quando o Senhor chegue nesse reinado e se assente no seu trono, lembra-te de mim. Sabe por quê? Eu a partir de agora quero, mesmo crucificado, estava com a coroa de espinho, estava açoitado, estava perdendo todo o sangue, estava todo ali de uma forma absurda, torturado, mas diz: olha, não me interessa a tua figura humana, não me interessa que você vai morrer daqui a pouco, não me interessa que os pregos estão aí atravessando tuas mãos e teus pés. O que me interessa é que se o Senhor for rei, eu quero a minha herança.
Eu quero e necessito a minha herança. Jesus se volta, porque ele está moribundo também, diz: hoje eu te dou a garantia que hoje você já é um morador do reino dos céus. Hoje tu estarás comigo no paraíso. E lhe deu essa certeza. Eles morreram. E eu te garanto uma coisa: o primeiro homem que morreu, inaugura o paraíso, é aquele que está do lado da cruz, reconhecendo a Cristo como o seu Senhor e reconhecendo como Rei. Ele, na hora da morte, conheceu a paternidade do Rei e disse: eu quero a minha herança. 9 horas. 9 horas foi o suficiente. Aí vem a última pergunta para você: há quanto tempo você já lida com Jesus? Há quanto tempo você diz que o conhece? E ainda alguém tem que estar te lembrando que você tem que fazer, tem que orar, tem que se consagrar, tem que vir, tem que buscar, tem que reivindicar, você tem que se comportar como tal. E quando alguém vai ter que te lembrar? Se que você já assumiu a sua postura de filho. E quando você vai roubar de Deus? Quanto tempo você rouba de Deus? Tempo. Quanto tempo você rouba propósitos de Deus? Quanto tempo não nos comportamos como Ele quer? 9 horas foram o suficiente para falar: eu não tenho nada a perder. Em 9 horas. Mas houve um que andou 3 anos e meio. Era um apóstolo. E esse apóstolo foi capaz de vender Jesus, entregá-lo, traiu, e depois veio o remorso e se enforcou. Saiu para se enforcar. Depois se despedaçou, se suicidou. No jornal apareceu bem claro, ia aparecer no jornal: apóstolo seguidor de Jesus que pregava o evangelho se suicidou após vender o seu mestre, o qual andou com ele 3 anos e meio, 42 meses de tratamento espiritual, de conhecimento intensivo, não foram o suficiente para resgatar a vida desse apóstolo. Isso queria sair nos jornais. 3 anos e meio. Só que eu te pergunto: há quanto tempo você o conhece? Há quanto tempo você diz que o recebeu como Salvador? Há quanto tempo Ele começou a operar na tua vida? Há quanto tempo era para ter aberto os céus? Parece que nada acontece na tua vida. Eu quero te falar uma coisa: Jesus está aqui. Só que Ele não está mais crucificado, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E Ele mora dentro de mim. Ele está dizendo: você agora é meu templo. Eu faço questão de morar dentro de você. Eu faço questão de que você seja o altar. E eu vou até esse altar de conexão. E você é meu sacrifício. E eu recebo você. E eu quero andar com você. Eu quero ser o teu pai. Eu quero ser o teu rei. Eu quero ser o teu Senhor. Alguém que queira recebê-lo nessa manhã? Vou falar de novo. Até quando alguém vai te lembrar que você é filho de Deus? Para você se comportar como alguém que abre o céu e fecha o céu. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do casa? O fulano estava brincando, a criança estava... A mão de um irresponsável se entrega a chave de casa. Pois é, Jesus entregou as chaves na sua mão. Mas não é da sua casa, é das portas do reino dos céus. Aleluia. Vamos almoçar? Será que vai dar para digerir essa palavra? Será que vai dar para processar essa palavra?
Depois tem uma voz que fala comigo: você está sendo muito duro com a igreja. Não. É nós que precisamos se converter. Não sei você, mas é nós que precisamos se converter. E quando entendamos isso, o céu vai começar a se abrir. Quem recebe?